Você sabia que o presidente Lula encaminhou para o Congresso Nacional uma proposta de aumentar os impostos dos mais ricos e isentar de pagar imposto de renda aquelas pessoas que ganham até 5 mil por mês? Para a gente falar um pouco sobre essa proposta, como é que ela está caminhando no Congresso e os reflexos dela, a ES Brasil conversa com Walter Leno Noronha, presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Walter Leno, obrigada por estar aqui nos estúdios da ES Brasil, conversando com a gente e explicando um pouco essa proposta. Qual é a expectativa de vocês, né, contabilistas, em relação a essa isenção do imposto de renda? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, de poder falar com a sociedade sobre esse assunto que é tão importante. Primeiro porque nós sabemos que a tributação para os mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos por mês, atinge uma grande parte da nossa sociedade. Nós estamos falando aí de aproximadamente mais de 10 milhões de pessoas que serão beneficiadas se esse projeto de lei realmente avançar. Então, em que pese a obrigatoriedade de apresentação de inúmeras obrigações acessórias para o governo diminuir, porque automaticamente, né, vai ter uma quantidade menor de pessoas que terão que declarar imposto de renda, mas sem sombra de dúvidas, isso vai trazer um impacto para a economia muito considerável, levando em consideração que as pessoas que ganham menos vão deixar de pagar imposto e, consequentemente, vai sobrar mais dinheiro no bolso para outras questões, né? Então, é isso que a gente vai analisar para saber as consequências que vai resultar dessa não tributação para os mais pobres. Isso ainda vai ser analisado e tem chance de, sendo aprovado, já entrar em vigor ano que vem? Sim, todo projeto de lei, quando envolve tributação, ela só acontece com uma projeção no ano seguinte, no ano subsequente. Então, para esse ano, muita coisa ainda está para acontecer, para ter as discussões, até porque o governo ele faz um lançamento inicial pensando em cunho social, mas isso tem que ser muito debatido, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, para que, após uma construção de uma legislação, isso vá para uma sanção presidencial. É claro que muitas discussões ainda vão acontecer, primeiro porque o governo ele precisa de fazer um reequilíbrio das contas que hoje existem. Então, se eu deixo de tributar aquele que ganha menos, ele vai ter que ter uma contrapartida. E essa contrapartida, perante a legislação, é tributar os mais ricos, de uma forma que atualmente não se tem tributação. Hoje, sobre alguns rendimentos que os mais ricos vêm recebendo, que, por exemplo, é a tributação em cima dos dividendos, né, empresariais, a distribuição de lucros que é repassada para o empresário, esse rendimento, a empresa já faz todo o pagamento tributário e quando é distribuído esses rendimentos, quando é pago os dividendos aos sócios, isso não tem mais tributação. E é aí que o governo está estudando essa possibilidade de tributar. Quando esse valor ele ultrapassa 600 mil reais durante o ano, que dá uma média de 50 mil reais por mês, a tributação ela vai existir, coisa que não existiria. Ou seja, eu deixo de tributar 10 milhões de brasileiros que não se recolhe o tributo a partir de uma faixa de isenção de 5 mil reais, e eu passo a tributar as altas rendas, né, quando do valor ultrapassar 50 mil reais, que a expectativa é de contemplar mais de 141 mil brasileiros que se enquadram nessa situação. Então, é uma substituição do menor para o maior. Aquele taxação de herança também entra nessa conta ou não? Foi outro projeto? A taxação de herança é um outro projeto, levando em consideração que a herança ela não incide imposto de renda, mas sim o imposto de transmissão, causa mortes e doação. É um projeto que atualmente ele contempla o recolhimento para o Estado e o imposto de renda é para a União. Então são projetos distintos, mas que também vai ter um impacto independente, né, de quem vai estar recebendo, que nessa proposta que está sendo discutida
é o valor, né, da herança, mas é também uma outra questão que precisa de ser analisado com carinho, porque, querendo ou não, vai ter uma repercussão quando dá necessidade de ajustar aquela sucessão, o repasse do patrimônio de um falecido para os seus herdeiros. Uhum. E Walter Leno, você disse 10 milhões de contribuintes aí que não pagam ou que deixarão de pagar. Porque hoje quem é isento de pagar imposto de renda é quem ganha até 2 salários mínimos? Hoje, quem não paga imposto de renda é quem ganha até R$ 2.800, que é aproximadamente ali os 2 salários mínimos. Uhum. A partir desse valor, existe uma tabela progressiva de imposto de renda, começando com a alíquota de 7,5%, então isso vai aumentando, isso vai para 15%, para 22,5%, para 27,5%, que é a alíquota máxima de imposto de renda, e a partir de um determinado teto, determinado valor, né, já se paga a alíquota efetiva. E aí engloba não só a questão salarial, mas também recebimento de aposentadorias, de pensão, dependendo da modalidade, de rendimentos sobre aplicações, e inúmeras outras particularidades, recebimento de aluguel, prestação de serviço autônomo, tudo isso tem incidência de imposto de renda. Então, o projeto, ele fala o seguinte: atualmente, acima de 2.800, somando todas essas rendas, já se vai para essa tabela progressiva. O projeto é acima de R$5.000, até R$5.000 não pagar, e acima de R$5.000, aí sim, utilizar a tabela progressiva, dando inclusive um desconto para quem ganha até R$7.000. Então, de 5 a 7 mil, essa progressividade vai ser menor, e aí sim, a partir de R$7.000, essa tabela se modifica, mas atualmente são 10 milhões de brasileiros que ganham até 2.800, a partir de 2.800, entre 2.800 e R$5.000. E é exatamente essa faixa esse público de 10 milhões que serão beneficiados. Vai deixar de pagar imposto, exato. E é uma medida que pode olhar pelo lado social, né? Porque o imposto de renda, ele já diz, você está tributando uma renda, né? Exato. Sem sombra de dúvidas, é pensando numa coletividade. Eu confesso que, do ponto de vista pessoal, eu vejo com muita dificuldade dessa lei ser aprovada na Câmara e no Senado, principalmente pelo reflexo que isso vai resultar para quem ganha altos rendimentos, né? A gente sabe que vai aumentar consideravelmente a parte do imposto de renda para os grandes empresários, e aí tem todo o lobby da criação da lei, mas sem sombra de dúvidas, do ponto de vista social, essa tributação ela vai beneficiar uma grande quantidade de brasileiros que, querendo ou não, movimenta o dia a dia da economia, que faz uma aquisição lá no supermercado, que compra uma roupa numa loja, que tem uma renda menor e, consequentemente, quando eu deixo de pagar o imposto de renda, aquele dinheiro fica no bolso daquela pessoa e vai ter condições de gerenciar, né, de uma forma diferente a economia. E sem falar até na formalidade do trabalho, né? Porque muita gente prefere não ter a carteira assinada, receber por fora, para não pagar imposto. Sem sombra de dúvidas. Se tem essa isenção, a pessoa não... Nós sabemos que a renda informal, em todo o nível brasileiro, ela é ainda muito grande. Inclusive, nós vimos até de forma recente uma preocupação, né, de toda a população sobre a tributação na movimentação financeira através do Pix. A gente sabe que existem inúmeras formas de pagamento e quando a Receita Federal começa a cruzar dados e informações, seja para aquele microempreendedor individual, né, que tem ali uma movimentação de até R$ 6.750 por mês, que dá lá a tributação de R$ 81 mil durante o ano, seja naquele prestador de serviço de forma autônoma, que muitas das vezes presta um serviço que não se leva à tributação. Quando eu começo a dar esse tipo de benefício, a pessoa não fica com receio de declarar, de movimentar e automaticamente, né, de não pagar tributos, mas prestando contas ao fisco daquilo que deve ser declarado. Então, a gente sabe que muitas discussões ainda vão vir pensando nessa situação de benefício, que tem que ser amadurecida, mas
sem sombra de dúvidas, na visão social, deixar de tributar quem ganha menos se torna interessante. Sim. E a gente está falando de imposto de renda, nós estamos justamente no período em que a gente está fazendo as declarações de imposto de renda, e é um período também que os contabilistas trabalham muito. Sem sombra de dúvidas, né? Começou o prazo no dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio da declaração de imposto de renda da pessoa física. Muitas pessoas se encontram nessa obrigatoriedade. Só no estado do Espírito Santo nós temos mais de 800 mil, né, pessoas que precisam de declarar o seu imposto de renda. Esse número em nível nacional ultrapassa 42 milhões de declarações que a Receita Federal vai receber. E esse momento é realmente de muito trabalho para o profissional da contabilidade. Primeiro porque quando você faz a sua declaração com um profissional, evita-se de cair numa malha fiscal, de saber que a informação vai ser declarada de uma forma mais correta, coerente. Mas, sem sombra de dúvidas, hoje existem inúmeras formas para apresentar a declaração mitigando os riscos que porventura possa acontecer, que é utilizar, por exemplo, né, o aplicativo do gov.br com a importação dos dados que já se encontram na Receita Federal com a chamada declaração pré-preenchida. Então, você que está preocupado em fazer a sua declaração, vale muito a pena de utilizar essa modalidade para que pelo menos você já busque da Receita Federal todas as informações que já se encontram naquela base, referente aos proventos, né, de salário, de pagamento de pessoas jurídicas, de rendas isentas e não tributadas que porventura possam ser recebido, como uma pensão, ou um prêmio de loteria, alguma coisa que você recebeu, onde já é preenchido os campos de forma correta, evitando, consequentemente, um preenchimento equivocado. Então, é importante deixar essa informação sempre ligada para que você não tenha um preenchimento equivocado e, consequentemente, não caia na chamada malha fiscal do governo. E, Walter Leno, o CRC, né, ele é um conselho que preza aí pela classe, né, o exercício profissional dos contadores. E o que vocês têm feito aqui no Espírito Santo? Qual o trabalho do conselho? Muito legal, porque a gente precisa de refletir efetivamente qual é a atribuição do Conselho de Contabilidade. O CRC tem 3 premissas básicas de atuação. A primeira delas é de efetivar o registro do profissional, né? Daquela pessoa que concluiu o seu curso superior, que passou na prova do exame de suficiência, porque nós temos uma prova a ser realizada após a conclusão do curso, para que a sociedade tenha certeza de que aquele profissional está apto ao exercício da profissão, né? Então, nós temos a função primordial de registrar, a segunda, de fiscalizar, porque, infelizmente, como em toda a profissão, existem profissionais que não merecem exercer a profissão e aí acabam tendo que exercer, né, a nossa função fiscalizatória, protegendo a sociedade do mal profissional. Mas também nós temos um terceiro pilar, que é exercer educação profissional continuada. A gente sabe que, hoje em dia, a mudança da legislação ela acontece de forma muito constante e é uma das nossas obrigações de deixar o profissional atualizado, né? Então, nós promovemos inúmeros cursos, palestras, eventos, convenções, para que o profissional se atualize e cumpra com a sua profissão de forma com excelência, né? Então, essa é a nossa preocupação. Chama atenção para isso porque, muitas das vezes, a gente confunde a atuação do conselho com os sindicatos, com associações, e esses pilares que eu comentei, de registrar, de fiscalizar e de exercer a educação profissional continuada, é a nossa essência. Mas, para isso, nós realizamos inúmeros projetos para fomentar esses 3 pilares. Um dos projetos que o CRC se preocupa é de levar ao conhecimento da sociedade, seja nas escolas de segundo grau, seja nas faculdades, a importância do profissional da contabilidade. Primeiro, quando a gente vai para as escolas de segundo grau, falar da profissão de contabilidade é de demonstrar para aquele aluno a quantidade de oportunidades que a profissão
deixa escancarada para esses pequenos alunos que precisam de pensar, né, na sua formação, o porquê que a contabilidade é tão importante. Então, a gente traz, por exemplo, as oportunidades dele ser um empresário da contabilidade, de ser um professor, de tentar um concurso público, né, e participar lá como um auditor fiscal da Receita Estadual, da Receita Federal, da Receita Municipal, de ser um perito contador, de ser um auditor contábil. Tem tantas oportunidades que a profissão lhe permite que nós levamos esse conhecimento para o segundo grau. E nas faculdades, além de falar para o aluno da contabilidade, a gente costuma também visitar outras faculdades, outros cursos, para falar da profissão, né? De falar para o engenheiro a importância de ter um contador para auxiliar nas suas rendas, de falar para o médico, de falar para qualquer outra profissão, a importância de que, se ele quiser abrir a sua empresa, de regularizar suas finanças, ele vai ter que ter um contador, um profissional da contabilidade, para lhe auxiliar nessas demandas e saber empreender de uma forma segura com todas essas oportunidades que a contabilidade lhe auxilia, seja na formação do preço lá do seu serviço ou do seu produto, seja em cumprimento das obrigações acessórias para os órgãos fiscalizadores. E esse é o nosso objetivo lá no CRC. E o mercado de trabalho, como é que está no Espírito Santo? Está precisando de mão de obra. Por isso que quem escolhe exercer a profissão da contabilidade tem a certeza de que nunca vai ficar sem emprego, sem trabalho. Volta e meia a gente ouve as informações de que a contabilidade vai acabar. A gente sabe que a tecnologia veio para ficar, né? Como todas as outras profissões, tem que se readequar, tem que se reinventar, mas sem sombra de dúvidas, nunca vai faltar trabalho para o contador, para o profissional da contabilidade, e vai utilizar todas essas ferramentas para uma readequação, uma facilitação, para que ele tenha mais tempo agora de sair daquela burocracia manual e agora ele comece realmente a ajudar o empresário, ajudar outras profissões a efetivamente tomar decisões, né? É isso que a gente quer fazer e tenha certeza que a contabilidade é uma ferramenta primordial para quem quer empreender no Brasil, tá? Então, se você não tiver um contador ao seu lado, eu até brinco que o contador é o médico das empresas, né? Então, quando você tem um médico e tem um tratamento correto, você segue todas as diretrizes que o seu médico orienta, com certeza você vai ou melhorar de um problema que você está passando, ou até mesmo ter todas as orientações para que você nunca tenha problema e faça um acompanhamento periódico. Então, os contadores são os médicos das empresas e siga sempre esse médico para que você tenha sucesso nos seus negócios. Walter Leno, obrigada por trazer esclarecimentos importantes. Nós vamos acompanhar esse projeto que está em andamento no Congresso Nacional e aí a gente vai ficar ligado aí nesse imposto de renda para ver se a gente tem uma carga tributária menor, pague menos imposto e acompanhar aí o trabalho do CRC. Isso aí. O Conselho Regional de Contabilidade se encontra de portas abertas para toda a sociedade. Eu agradeço muito essa oportunidade de poder falar um pouquinho da profissão, poder falar um pouquinho dessas futuras mudanças e contem sempre com um profissional da contabilidade para essas tomadas de decisão. Esse foi o ES Brasil de hoje. Para acompanhar mais notícias, acesse www.esbrasil.com.br.